Olá, irmãos. Boa noite. Tudo bom? Como é que passaram o dia do Senhor? Eu venho até vocês através desse vídeo, essa transmissão no canal da Estaca. Gostaria de mandar essa mensagem para toda a Estaca. É ao vivo, eu estou gravando ao vivo. Imagino que, quem sabe, alguém pode assistir ao mesmo tempo, mas vai ficar gravado no YouTube. Depois eu passo o link e os irmãos podem assistir. Bom, hoje nós estamos fechando a semana de estudo do Vem e Segue-me. Queria lembrar aos irmãos que na segunda-feira eu mandei uma mensagem para toda a Estaca, onde eu convidava todos os membros da Estaca, a título de exortação, para estudar o capítulo dessa semana. Um capítulo muito importante. Eu senti uma forte impressão. Sabe aquelas impressões que te empurram? E a gente não tem muita opção, então a gente segue o Espírito. Eu procuro ser muito fiel aos meus sentimentos e confesso para vocês que não é fácil, a gente tem que lutar com os nossos próprios sentimentos para seguir a vontade do Senhor. Mas eu procuro seguir porque eu sei que se eu não sigo, eu me sinto mal depois. E o Senhor, ele pede contas, ele pede o informe, ele pede relatório, a gente sabe, é uma doutrina da igreja. Então, eu segui o Espírito. Na segunda-feira, eu convidei a todos os membros a título de exortação para estudar o capítulo dessa semana de Vem e Segue-me. Eu gostaria só de fazer um resumo sobre esse capítulo, porque é muito importante. Vá que alguém não estudou, vai ter a oportunidade aqui de saber o que dizia nesse capítulo de Vem e Segue. Então, esse capítulo, ele tem como título, queria mostrar aqui para vocês, ele tem como título, aqui, ó, arma alguma que se forme contra vós prosperará. É uma escritura que está lá no Antigo Testamento. Eu tenho uma escritura aqui, ó. É uma escritura que está em Isaías 54, versículo 17, aqui embaixo, aqui, ó. E diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Então, toda ferramenta que for preparada e se levantar contra os servos do Senhor não vai prosperar. Toda a língua, né? Porque esse capítulo de Vem e Segue-me fala sobre as críticas que são realizadas à igreja, e aos seus líderes. Então, toda a língua que for levantada, em juízo tu o condenarás. E é interessante que diz aqui que isso é uma herança dos servos, ou seja, uma proteção, porque o Senhor chama os seus servos, as suas servas também, e eles têm uma herança. A herança é a proteção do Senhor. Então, tudo aquilo que se levantar contra a igreja e contra os seus líderes, os seus servos, não vai prosperar, né? Nenhuma arma vai prosperar e nenhuma língua também, porque aqui fala, né? Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu condenarás. Isso é uma herança. E aqui no final diz assim: a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Então, um bom conselho, irmãos, não criticar a igreja do Senhor. Critica qualquer coisa, mas não a igreja do Senhor. E não aqueles que o Senhor o chamou. Tá bom? Não que a gente não possa ter opiniões contrárias. A gente pode conversar com os líderes, com os servos, e ter opiniões construtivas, uma conversação. Agora, por trás, criticar, se fosse eu não faria, tá bom? É como criticar as mãos do Senhor, porque é o Senhor que chama os seus servos. Então, nesse capítulo, teve três tópicos. O primeiro deles, o Senhor confundirá, aqui fala, o Senhor confundirá os que criticam sua obra em seu próprio tempo. Então, aqueles que criticam a igreja e os servos, em seu próprio tempo serão confundidos, né? Esse é o primeiro capítulo. Aqui diz assim: podemos ficar preocupados quando ouvimos pessoas criticando ou ridicularizando a igreja ou seus líderes.
né? Então, é uma preocupação que os líderes têm, especialmente quando temos medo de que essas pessoas que conhecemos e amamos sejam influenciadas por essas críticas. Então, isso é importante, irmão. Quando a gente faz uma crítica, a gente está passando uma mensagem para aquelas pessoas que estão escutando essa crítica, algo negativo da igreja e algo negativo dos líderes. E aí existe a preocupação de que essas pessoas escutem essa crítica e sejam influenciadas negativamente. E isso não é bom para quem critica, porque está falando sobre, está criticando a igreja do Senhor e seus líderes, e não é bom para quem vai ser desviado, né? Porque a causa daquela pessoa que se desviou vai ser aquela pessoa que criticou. Então, imagina o tamanho do problema da pessoa que critica. Esse é o primeiro tópico, né? O Senhor confundirá os que criticam sua obra em seu devido tempo. Então, quando ele fala sua obra, é a igreja e os servos, tá bom? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico fala os bispos são mordomos. Aqui eu vou marcar, os bispos são mordomos sobre os assuntos espirituais e materiais do reino do Senhor. Então, os bispos foram chamados pelo Senhor, é o Senhor que os chama, e o Senhor conhece melhor do que ninguém essas pessoas, conhece os seus pontos fracos e seus pontos fortes, e mesmo assim o Senhor os chama. E eles são os mordomos. E isso nos coloca os líderes, os servos, aqueles que possuem chaves, em uma posição de muita responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente fala de não criticar os líderes eles têm que se colocar nessa posição de mordomo e assumir essa responsabilidade. Aqui embaixo tem uma pergunta que diz assim em relação a esse tópico. Por exemplo, de que maneira você presta contas a seu bispo? Em Doutrina e Convênios, aqui no versículo 5, eu tenho já aberto aqui, fala o seguinte, ó. Em verdade eu vos digo, os eldres de minha igreja, nesta parte de minha vinha, prestarão contas de sua mordomia ao bispo, que por mim será designado nesta parte da minha vinha. Ou seja, os bispos que são designados pelo Senhor. E quando fala aqui os eldres, está falando todas as pessoas, todos os membros da igreja devem prestar conta ao bispo. Isso é uma responsabilidade muito grande que os bispos têm, e também é uma responsabilidade nossa de prestar conta ao bispo, né? Por exemplo, em relação ao dízimo, todo final do ano, o bispo, ele nos chama as famílias e nos pede conta em relação a este mandamento. Quando a gente faz uma entrevista para o templo também, sempre a gente tem que estar prestando conta ao bispo. E aqui tem outra pergunta, bem interessante também, que a gente pode entender um pouquinho mais sobre o chamado dos bispos. Como um bispo já ajudou você? Olha só, vamos pensar um pouquinho. Como que o bispo já nos ajudou? É interessante, não sei se os irmãos já se deram conta, mas o bispo e os seus conselheiros, ou seja, o bispado, todos os domingos, eles preparam um sacramento para nós. Não sei se os irmãos já se deram conta. A gente vem de casa, dispostos a adorar a Deus, a tomar o sacramento, pedir perdão ao Senhor dos nossos erros. E nós chegamos ali na igreja, na reunião sacramental, e sentamos. E ali está pronto o sacramento. E esse sacramento, ele é administrado, ele é ministrado pelo bispo e seus conselheiros, ou seja, pelo bispado. É um serviço que eles prestam para nós. Então, gostaria aqui de deixar a pergunta. Nós já agradecemos os bispos por esse serviço que eles fazem? A gente sabe que é obrigação deles, mas alguma vez eu me dei de conta que todos os domingos, de forma religiosa, eles proporcionam para nós a oportunidade de chegar ali e tomar o sacramento. Até gostaria de convidar os irmãos, em algum momento, chegar para o bispo, para os conselheiros, e bispo, obrigado
por todos os domingos nos servirem a mim através do sacramento. Eu não sei se os irmãos já se deram de conta, mas todo domingo os bispados fazem isso. E é importante agradecer, a gente sabe que nós temos que ser gratos, então seria uma ótima oportunidade de chegar para o bispo, para os conselheiros, e, irmão, muito obrigado por preparar o sacramento todos os domingos para nós. Juntamente com o sacerdócio arônico, o sacramento é preparado, abençoado e distribuído aos irmãos. E é um serviço que o bispado faz para nós todos os domingos. Então, queria falar isso aqui porque, quem sabe, às vezes a gente tem anos na igreja e a gente nunca se deu conta que o bispo e seus conselheiros, juntamente com o sacerdócio arônico, nos servem, nos dão essa grande oportunidade de cada domingo. A gente sabe a importância que é o sacramento. Tá bom? Então, deixo o convite aqui de que nós possamos ser gratos aos bispos, aos bispados, sobre esse e outros serviços que eles nos proporcionam. Depois, o outro tópico, o terceiro tópico desse capítulo, posso procurar oportunidades de compartilhar o Evangelho. Então, é uma iniciativa que todos nós podemos ter de procurar oportunidades. Nós temos que procurar, aquele que procura encontra. E é muito fácil isso aqui, a todo momento a gente está convivendo com as pessoas, a gente sai na rua. Eu, particularmente, ontem mesmo, eu estava juntamente com a Emília, a gente foi numa loja e a gente teve a oportunidade ali de conversar com as pessoas, a gente tira os cartãozinhos, entrega para a pessoa e fala de Cristo, e fala sobre a luz de Cristo, aquele cartão de Navidad, de Natal, eu ainda tenho na carteira, agora terminou, ontem eu entreguei os últimos 2, e a gente convida as pessoas para pensar sobre Jesus Cristo. A gente tem essa oportunidade todos os dias, está passando na nossa frente, nós temos que aproveitar. E aqui faz um convite para nós, diz assim, pondere o que você pode fazer para que a pregação do Evangelho seja uma parte contínua e prática ou realista em sua vida, entre outras de sua responsabilidade. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, a gente tem muitas responsabilidades, e nós temos que pensar nessa responsabilidade de pregar o Evangelho para que isso seja uma parte contínua, que seja prático e realista, Eu não posso ficar só pensando em fazer, em algum momento eu tenho que levar em prática. E que isso seja a nossa responsabilidade, Então tem que ser uma coisa contínua, procurar oportunidades de compartilhar o Evangelho, nós temos que levar à prática e tem que ser realista, tá bom? E o último tópico desse capítulo fala que o Senhor abençoa aqueles que fielmente proclamam o seu Evangelho. O Senhor ele vai abençoar não só a pessoa lá que vai receber o Evangelho, mas aqueles que proclamam o seu Evangelho. Nós vamos receber muitas bênçãos. Aqui tem uma escritura muito profunda que nos dá o entendimento sobre as bênçãos que nós podemos receber se nós proclamamos o Evangelho. Até tem uma pergunta aqui: que bênçãos o Senhor promete aos missionários fiéis? Então tem uma escritura aqui que diz assim, eis que vos digo ser a minha vontade irdes sem demora e não serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força. Olha só, o Senhor nos convida sem demora, a gente vai, que nós não sejamos ociosos para trabalhar com toda a nossa força. No versículo 4, levantando vossas vozes como com o som de uma trombeta, proclamando a verdade, conforme as revelações e mandamentos que vos dei. E assim, se fordes fiéis, sereis carregados com muitos molhos, com muitos feixes, com muitos frutos, e coroados com honra, glória, imortalidade
e vida eterna. Então, olha só, irmãos, as bênçãos que nós podemos receber se nós proclamamos com muitos molhos, com muitos feixes, com muitos frutos, ou seja, se a gente consegue trazer muitas pessoas ao Evangelho, nós vamos ser coroados com honra, com glória e imortalidade e vida eterna. Então é uma bênção sem fim para aquelas pessoas que trabalham todos os dias proclamando o arrependimento, proclamando Jesus Cristo. Esse era o capítulo dessa semana, nós estudamos então o Vem Segue-me. A gente viu nesse capítulo aqui que o Senhor ele tinha uma pessoa que estava criando fofocas, mentiras, e o Senhor, como se o Senhor dissesse aos seus servos, deixem isso aí e vão pregar o Evangelho. Tá? Deixem de criticar, deixem de mentir e vão fazer o que é mais importante. Né? Em outras palavras, é mais ou menos isso. Até José estava traduzindo a Bíblia, eles tiveram que parar de traduzir e foram proclamar o Evangelho. Então, aqui, irmãos, fica esse pequeno resumo do capítulo dessa semana, né? Não criticar a obra, não criticar os seus servos, prestar conta aos bispos, procurar oportunidades para pregar o Evangelho e as bênçãos que nós recebemos por pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Então, deixo aqui o convite a todos os membros da Estaca de fazer essas coisas, de procurar não levantar críticas à obra do Senhor, de maneira nenhuma, irmãos. Se tiver alguma coisa para falar, chama o seu líder, conversa com ele, mas ficar falando mal, criticando por trás, é um conselho que eu dou, não façam. Critica qualquer coisa, menos a obra do Senhor e aqueles que ele chamou. Nós temos que prestar conta ao nosso bispo, procurar oportunidades de pregar o Evangelho e as bênçãos que a gente recebe se nós proclamamos o Evangelho. Fica aqui a nossa preocupação em relação a isso. Não são duas coisas ruins que acontecem, que a gente vê na igreja, e são duas, e é uma coisa muito importante, né? Uma coisa ruim que acontece, as críticas da obra do Senhor, os seus servos, isso não é bom. Não é bom para quem critica, não é bom para quem ouve essa crítica e é desviado. É muito preocupante isso. E fica aqui também a mensagem do mais importante que nós temos para fazer, né? Como José disse, depois de tudo que foi dito, o mais importante é compartilhar o Evangelho. Buscar oportunidades para compartilhar o Evangelho. Gostaria até de aproveitar esse tempo aqui e fazer uma pergunta, né? Qual foi a última vez que eu compartilhei o Evangelho com alguém? Qual foi a última vez que eu convidei uma pessoa para ouvir uma mensagem sobre Jesus Cristo? Qual foi a última vez que eu procurei ajudar uma pessoa a receber a influência de Cristo em sua vida? Se faz muito tempo, seria importante colocar as barbas de molho e começar a fazer, porque a bênção é muito grande. Nós vamos ter a bênção de ser coroados com glória, com imortalidade e com vida eterna. Tá bom, irmãos? Então, deixo aqui o nosso carinho por todos, o agradecimento pelo apoio, pelas orações, e que nós possamos levantar as nossas vozes, aproveitar a oportunidade. Todo dia tem oportunidade para compartilhar o Evangelho. Deixo o meu testemunho, queridos irmãos, que eu tenho feito isso, tenho procurado fazer isso, me esforço para fazer isso. Se não existe esse esforço, a gente não faz, tem que ser uma iniciativa. E presto testemunho o quanto nossa família, estamos sendo abençoados por servir na obra do Senhor. Coloco isso aqui de forma humilde, mas é uma coisa que eu amo fazer. Se eu pudesse simplesmente só fazer isso, me encanta a obra do Senhor, eu tenho um testemunho muito profundo dessa obra, e quanto mais nós servimos na obra do Senhor, mais nós somos abençoados. E eu procuro colocar a minha visão
nessa coroa de vida eterna, nessa coroa de glória, porque quando a gente tira a visão dessas coisas, quando a gente tira a visão de Cristo, a gente sabe que a gente se perde. E é importante pensar na vida eterna, pensar na imortalidade, na vida eterna e na glória que nós podemos receber se compartilhamos o Evangelho com outras pessoas. Um grande abraço, irmãos. Tchau, tchau.